Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós iniciamos um novo assunto, aqui dentro ainda do capítulo número 6, que é a recordação da existência corpórea. Este assunto está, portanto, no capítulo 6 da Vida Espírita, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer esse estudo, nós vamos fazer o estudo deste assunto acredito que em 3 partes. Né? Nós vamos parar no estudo de hoje, aqui na questão 307, porque na parte segunda, né, desse nosso planejamento, a questão 308, a gente já vai falar de outras recordações, não, aliás, da recordação dos espíritos com relação a existências ainda anteriores. Nesse estudo de hoje, nós vamos focar principalmente na recordação da existência corpórea desta última existência que o espírito teve, né, após regressar ao plano espiritual. Né? Então, na questão 304, é perguntado o seguinte: lembra-se o espírito da sua existência corporal? E os espíritos nos respondem: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. E o Kardec nos traz um comentário a respeito desta questão. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades na meninice. Então, a gente, para compreender essa questão, a gente tem que entender que existe, né, uma percepção talvez um pouco diferente no plano espiritual, com relação àquilo que se enxergava no mundo material. E esta percepção se dá com relação aos valores reais e que são de verdadeira importância para o espírito. Então, lá no plano espiritual, o que importa para o espírito? São os seus conhecimentos, a inteligência que ele desenvolveu, as experiências que ele teve, né, os valores morais que ele cultivou dentro de si, né, e que ele desenvolveu em si, né, os sentimentos que ele carrega dentro de si, a memória das boas ações que ele desempenhou. E essas coisas todas, né, resultam em um maior ou menor equilíbrio para o espírito. Nesse caso, né, considerando essas características positivas que nós comentamos, né, e considerando que o espírito, enquanto encarnado, né, ele procurou trabalhar para agariar, quando ele volta ao plano espiritual, né, ele construiu para si e dentro de si uma riqueza muito grande. Então, ele aproveitou a sua encarnação para melhorar a si mesmo. Né? Isso exigiu dele trabalho, esforço, lágrimas, suor, né? A caridade que ele praticou, que exigiu dele esforço, né? Todas essas características que, durante aquela existência, né, corpórea, foram para ele um exercício, agora, no plano espiritual, quando ele regressa, isso torna, né, isso vem a ser uma riqueza para ele. Né? Agora, aquele espírito, né, que, enquanto encarnado, não procurou uma existência na qual ele pudesse realmente agariar esses valores, então a gente compreende que dentro da existência dele, a percepção com relação àquilo que realmente importava para ele era muito circunscrito, ou seja, limitado àquilo que poderia ser conseguido no plano material. Então talvez ele tenha se preocupado mais com agariar riquezas, né, de cunho material, dentro dos seus diversos aspectos, do que aquelas riquezas que são do espírito. Então, essas duas situações, né, que existem em nós, porque a gente ainda está batalhando para conseguir mudar um pouco o nosso ponto de vista para que a gente possa trabalhar mais pelas coisas do espírito. Né? Então, o nosso esforço hoje é de reconhecer que as coisas de cunho espiritual são aquilo que realmente fazem parte da verdadeira propriedade espiritual. E que é isso que é carregado como um espírito junto com ele, e é isso que o deixa e o que o torna mais feliz no plano espiritual. Né? É óbvio, nós não estamos fazendo uma apologia ao desdenhar das coisas materiais, né? Ou seja, a necessidade do trabalho, do convívio em sociedade, muitíssimo pelo contrário. Porque é através do trabalho que se desenvolve a inteligência, é através do trabalho que nós realizamos a parte que nos compete na obra do Criador, né? É através do trabalho que nós exercemos a caridade e contribuímos com a sociedade, e é através das relações sociais, e não da vida de isolamento, que nós vamos desenvolver os nossos valores morais. Então é através do contato com os outros que eu vou desenvolver a paciência, a tolerância, né, que eu vou praticar a indulgência, o perdão, a benevolência, que são aquilo que definem a caridade. Né? Então, nós não estamos de forma alguma desdenhando a vida, né, no seu cunho, né, material, muito pelo contrário, porque, como nós estamos discutindo, é um meio pelo qual o espírito, aqui enquanto encarnado, pode trabalhar a si mesmo e contribuir com os demais. Né? A questão é, quando nós estamos encarnados, o que eu procuro para o meu espírito? Né? Enquanto estando aqui, porque nós estamos encarnados, e a reencarnação, né, as vidas sucessivas, são necessárias para que o espírito vá se purificando. Né? Essas existências corpóreas são necessárias para que o espírito trabalhe esses valores em si. Né? E quando a nossa existência busca o enriquecimento no espírito, né, enquanto nós estamos fazendo as coisas que nos competem no plano físico,
né, isso vai resultar para o espírito, quando regressar, depois dessa breve passagem no corpo material, em uma grande riqueza para ele. Né? Então, quando ele volta para o plano espiritual, né, e né, ele volta a enxergar aquilo que verdadeiramente importa para o espírito, ele vai olhar para as coisas que ele passou durante a sua última existência, ou seja, ele vai relembrar as coisas que ele vivenciou e vai, como Kardec está falando aqui, né, ele vai recordar e vai ver as insignificâncias que representavam muitas das coisas que, enquanto nós estamos aqui, nós consideramos como sendo extraordinárias ou como sendo muito importantes, né, como se fossem ali algo realmente grande, né, na nossa existência, né, ou grandes preocupações, ou grandes acidentes na nossa existência. E quando a gente volta para o plano espiritual, reconhecendo aquilo que verdadeiramente importa, é como Kardec está colocando. Ele vê essas situações que acontecem e vê que foram pequenos arranhões, né, que não tiveram aquela verdadeira importância, como a gente via. A gente, inclusive, reconhece o quão bom foi ter passado por determinadas situações, porque foram através delas que o nosso espírito conseguiu se melhorar em determinadas características. Né? E ele traz, então, essa ideia para nós, né? Quando a gente, né, fica um pouco mais velho, a gente olha para trás e vê algumas das coisas que a gente aconteceu, coisas que a gente dava importância e que a gente fala assim, nossa, como que eu me preocupava com aquilo? Olha que insignificante que era aquilo, né? E o Kardec está falando aqui, né? Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Então é isso, é uma questão muito relacionada a uma percepção. E aí então, né, vamos continuar aqui na questão 305, né, ainda com relação a essa questão da lembrança. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa ou inopinadamente após a morte? Né? E os espíritos respondem: não, vem-lhe pouco a pouco qual a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Interessante, né? É interessante. Quer dizer, a lembrança ela vem pouco a pouco. E a gente sabe o que isso significa. Né? Porque ainda no livro dos Espíritos, né, lá no capítulo 3 dessa mesma parte do livro dos Espíritos, a parte segunda, né, no capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual, a gente estuda a perturbação que se segue à morte. Né? Resumindo a perturbação espiritual, nós sabemos que o espírito, enquanto está se desligando do corpo físico, né, ele vai recobrando a sua consciência, né, vai recobrando o domínio da situação na qual ele se encontra, vai retomando a consciência de si, tal qual se ele estivesse saindo de um sono. Né? E esse tempo, né, em que ele demora nesta situação é mais ou menos longo, a depender do quão desmaterializado o espírito se encontra. Né? Este assunto é falado aqui no Livro dos Espíritos, na perturbação que se segue à morte, e também lá na obra do Céu e Inferno, no primeiro capítulo da segunda parte, que fala sobre o passamento, né? O nome do capítulo. Fala então sobre este assunto. Vamos ler aqui só para a gente lembrar esses conceitos de uma maneira mais clara ainda. Olha só, na questão 163 é perguntado o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E quando a gente fala sobre ter essa consciência de si mesmo, nós também estamos nos referindo a ter uma lembrança completa, né, das coisas que sucedem com aquela pessoa, ou que sucederam com aquela pessoa. Né? Então, ele tem consciência de si mesmo imediatamente? E os espíritos respondem: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E aí, né, se aprofunda nesse termo. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Né? Então é isso. Aquele que procurou, né, a espiritualização do seu ser durante a vida espiritual, durante a vida material, reconhecendo, né, que ele voltaria, né, para a vida espiritual e que esses valores que ele guarda, cultiva em si, e verdadeiramente vão tornar ele feliz, né, no plano espiritual, e que aqui ele sabe ser uma passagem verdadeiramente rápida, né, na matéria, na qual ele busca fazer do melhor das oportunidades que ele recebeu, o melhor uso possível, né, distribuindo a sua inteligência, distribuindo o seu tempo, praticando a caridade, né, fazendo um bom uso da riqueza que lhe foi concedida, né, para que os outros pudessem também ter frutos daquilo que ele está multiplicando. Né? Então ele pensa em utilizar aqueles recursos que lhe foi concedido naquela existência, por misericórdia divina, ele busca fazer o melhor uso possível e espalhar aos demais para enriquecer também a vida dos demais. Isso envolve nosso tempo, a inteligência, riquezas materiais, um monte de coisas. Né? Ou seja, é aquele que pratica a caridade durante a sua existência. Né? Então isso faz com que ele se desmaterialize, porque ele sabe que não é a matéria física aqui, o que a matéria física pode oferecer, né, no sentido de valores materiais, né, não é isso que ele cultiva que vai trazer mais riqueza para ele lá na vida futura. Então, ele sabendo disso e trabalhando pelo enriquecimento do seu ser espiritual, é isso que vai trazer ele essa purificação maior. É isso que vai permitir ele eliminar de si as mazelas espirituais, as mazelas morais que ele ainda conserva dentro de si.
E é isso que vai tornar o seu ser mais puro. E é essa purificação, esse grau de purificação, que determina, né, ou que melhor dizendo, né, que influencia na duração deste tempo de perturbação espiritual. Quanto menos materializado e quanto mais purificado, mais rápido é o tempo que ele leva, ou mais curto é o tempo que leva para que ele recobre a sua consciência. Né? E é interessante, porque a questão 165 traz uma questão que eu particularmente gosto muito, né? Que fala assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ou seja, nós estamos falando aqui sobre a vida futura, a vida do espírito, né? Sobre agariar valores espirituais, coisa que o Espiritismo nos dá todos os ferramentais possíveis para a compreensão. Né? Nos auxilia a compreender o Evangelho de Jesus, né, onde Jesus nos traz essa ideia da vida futura. Né? E é interessante de pensar, porque basta apenas eu saber, basta apenas eu conhecer a teoria para que isso influencie na minha condição futura? Olha só que interessante a pergunta. Né? E olha a resposta dos espíritos. Vamos só pegar a questão de novo e a gente lê a resposta. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha só, influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas, né, é importante, muito importante colocar esse mas aqui, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. E isso tem tudo a ver, né, com a parte em que Kardec nos traz, né, essa ideia de que é através da caridade que se obtém a salvação. Né? Fora da caridade não há salvação. E não através do espiritismo. Não é através ou fora do espiritismo não há salvação. Não é isso. Né? É fora da caridade. Porque nós podemos exercer essa vida espiritual em qualquer âmbito, em qualquer lugar, com qualquer filosofia, né? Desde que nós pratiquemos aquilo que Jesus ensinou, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Fazendo ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. A questão é que o Espiritismo, né, nos auxilia a compreender, né, de todas as maneiras possíveis. Né? Talvez esse conhecimento, né, também precise entrar um pouco na nossa razão hoje, para que a gente possa realmente compreender os ensinamentos que Jesus nos trouxe lá atrás, né, e nos trouxe, né, antes dele também. Né, foi preparando para que a gente pudesse compreender. E hoje a gente tem mais capacidade de compreensão. Tanto é que os Espíritos aqui falam de uma maneira clara, sem figuras, para que todos possam compreender. Porque esses ensinamentos nos tocam também na razão. Né? E fala-se aqui, então, para que todos possam compreender. Então, aqui para nós, esse ferramental que o Espiritismo nos traz é extremamente consolador, porque nós, através desse estudo e da prática do bem, vamos verdadeiramente nos aprofundando, reconhecendo os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E aí a gente sente aquilo que ele nos falou: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Porque a gente sente o alívio que nos é trazido. E é esse sentimento, esse alívio que nós vamos sentindo, que já é um prelúdio, né, daquela situação em que nós vamos nos encontrar, porque são os verdadeiros valores que nós estamos agariando, construindo dentro de nós, que já vai nos trazendo equilíbrio e paz e felicidade. Por isso que, né, lá no plano espiritual, nós vamos nos encontrar com nós mesmos, né, mais rapidamente, porque se nós estivermos aqui durante a nossa existência procurando a prática do bem, esse equilíbrio necessário, né, para que o espírito possa recobrar consciência de si mais rapidamente, né, ele já vai ter estado, ou já vai ter sido construído dentro de nós durante todo o procedimento. É o que o Kardec fala aqui na sequência. Olha só. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Né? Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses, até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que em quem menos longa é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero da morte. Nos casos de morte violenta, por suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Quer dizer, a perturbação espiritual ela está relacionada ao tempo que o perispírito leva para se desligar, né, se desprender do corpo material. Né? Isso é muito bem explicado nesse capítulo que se chama o passamento. Quanto mais pontos de contato entre o perispírito, né, e o corpo físico, assim que o Kardec nos traz uma analogia para que a gente possa entender, mais tempo esse desprendimento leva a acontecer.
E o que determina o número desses pontos de contato, de uma maneira que a gente pudesse entender, né, que Kardec traz para a gente, né, é o quão material, ou materializado, né, digamos assim, é o quão apegado às coisas materiais o espírito é. Quanto menos apegado às coisas materiais, mais rápido é o desprendimento, porque é como se menos pontos de contato houvessem entre o perispírito e o corpo físico. Né? É a forma como ele traz para que a gente possa entender. Né? Então, semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então que o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica aturdido com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver como um corpo semelhante, na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar, o perispírito dele. Julga o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Este fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que tem sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, ainda que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir o próprio enterramento como se fora de um estranho, falando deste ato como de coisa que não lhe diz respeito, até ao momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma, semelhante em tudo a que acompanha um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentem à proporção que ele se compenetra da sua situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. No estado de perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com o que lhe interessa. Na morte natural, a perturbação começa antes da cessação da vida orgânica, perdendo o espírito toda a consciência de si no momento da morte. Segue-se daí que ele jamais testemunha o último suspiro. As convulsões da agonia são efeitos nervosos que quase nunca o afetam. Dizemos quase porque, em certos casos, tais sofrimentos lhe podem ser impostos como uma expiação. Né? O Kardec trabalha mais esse raciocínio, como foi dito, né, como nós comentamos, lá nos capítulo 1 da parte 2 da obra do Céu e Inferno, né, que é o passamento. Vale muito a pena compreender. Para a gente, né, resumir aquilo que importa no nosso entendimento sobre a lembrança, né, após a morte do corpo físico, né, a lembrança da existência corporal, que é o assunto do nosso estudo de hoje, então é importante a gente reconhecer o seguinte: a lembrança não vem de imediato. Por quê? Porque o espírito ele vai estar em um estado de perturbação espiritual. Né? Uma perturbação que se segue após a morte do corpo físico. Né? Essa perturbação ela vai ter uma duração mais ou menos longa. Né? Vai variar de acordo com os espíritos, de acordo com os indivíduos. O que determina o tempo dessa perturbação? É o quão menos apegado à matéria o espírito é. Quão mais preocupado, né, ou quão mais focado nas coisas espirituais, ou seja, quanto mais o espírito buscou a espiritualização do seu ser, é isso que vai determinar a duração, né, o que mais vai influenciar na diminuição da duração desse tempo de perturbação. Então, o espírito mais espiritualizado, aquele que buscou cultivar dentro de si os verdadeiros valores do espírito, a inteligência, os valores morais, né, ele buscou ser humilde, ele buscou praticar a paciência, ele buscou praticar, né, a indulgência, o perdão das ofensas, a benevolência, ou seja, ele buscou a caridade, praticar a caridade. Este espírito trabalhou, se exercitou para agariar esses valores. É uma escolha que ele fez. E essa escolha que ele fez resulta para ele numa condição de mais felicidade no plano espiritual. E também, né, de mais equilíbrio, e com relação à perturbação espiritual, né, uma redução nesse tempo. Isso influencia de tal forma que ele recobra a consciência de si mesmo mais rapidamente. E, consequentemente, ele tem acesso à memória da sua existência física mais rapidamente. Mais ou menos é isso, então, que a gente tem como interpretação para essa questão. E aí, na questão 306, ele fala: o espírito se lembra pormenorizadamente, né, de todos os acontecimentos da sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. E aí os espíritos respondem: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Né? Ou seja, aqui a gente vê muito a consciência do espírito, né, que vai, portanto, né, determinar a sua situação, né, e a gente sabe que este estado em que ele se encontra, né, é influenciado pelos atos que ele, né, praticou durante a sua existência, por tudo aquilo que ele plantou durante aquela sua existência. Né? E, obviamente, que existem fatos, atos, ações, né, que influenciam muito mais fortemente. E são esses grandes atos que vêm à tona e que muitas das vezes, né, a depender, né, influenciam mais ou menos no equilíbrio em que aquele espírito se encontra. Né? E, portanto, né, como a gente acabou de falar, na perturbação espiritual e em toda a situação de espírito, no estado do espírito. Mas, aqui ele está perguntando, né, se o espírito quisesse lembrar, ele poderia lembrar de tudo? Né?
E os espíritos respondem: pode. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até os seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. E mais uma questão aqui: entrever o espírito o objetivo da vida terrestre em relação à vida futura? Isso é muito importante, né? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Né? Então é como se lá, voltando para o plano espiritual, né, vamos colocar assim, né, esse nevoeiro que nos impede, né, a real visualização, né, da verdadeira vida, né, aqui a gente está colocando a matéria física, o corpo físico, que ainda é muito grosseiro, né, e lá se desfazendo desse corpo e vendo as coisas como elas verdadeiramente são, o espírito realmente compreende aquilo que realmente importava. Então, é o que ele está falando aqui. Ele compreende melhor aquilo que realmente importa. Né? E ele entende a necessidade das coisas que aconteceram, né, durante a sua existência, a depender mesmo também do seu entendimento com relação, né, às coisas da vida espiritual. Né? Ou seja, vai depender também do seu grau de elevação, né, espiritual, que inclui também o conhecimento das coisas. Né? Então, à medida que ele se eleva na hierarquia espiritual, que compreende melhor aquilo que é necessário para que ele possa se elevar, espiritualmente falando, então ele percebe que a existência corporal dele foi ali útil para que ele pudesse expurgar alguma das coisas que ele passou. Né? É a consolação, muitas das vezes, que é prometida, né, àqueles que passaram por várias situações durante a sua existência, que muitas das vezes não compreendiam o motivo, mas que lá na vida espiritual voltam e olham para trás e reconhecem a utilidade de tudo aquilo que foi passado. Reconhecem, acham justo, né, e reconhecem a misericórdia e a justiça divinas. Muito interessante. Para essa questão, né, vamos só pegar aqui de novo, né? Certo que o vê e compreende, né, o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende as necessidades da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. E a gente sabe disso. Olha só, a questão 132, né, 132, do Livro dos Espíritos, está no capítulo 2, a parte 2. Fala-se sobre o objetivo da encarnação. Muito importante de reconhecer essa questão. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha só. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, ou seja, um outro objetivo, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Por isso que a gente falou, né, da necessidade de trabalhar, de estar em contato com os outros, né, de utilizar as oportunidades que foi concedida como meios de contribuir com os demais. Né? Para executar aqui em cada mundo toma o espírito um instrumento, né, ou seja, um corpo físico, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Isso é muito admirável. Né? Como Kardec coloca aqui também. Né? Olha só, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Né? Tem duas questões aqui, aliás, uma questão, né, que a gente pode trazer aqui mais para o estudo, acho que vai dar aqui uns 10 minutos no máximo, né, nem isso, uns 5 minutos. Eu acho que vale a pena a gente ler aqui também, né, essa parte que é trazida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. Porque ajuda a gente a compreender essa questão aqui, ó. Entrever o espírito objetivo da vida terrestre com relação à vida futura. E olha só o que nos é trazido aqui neste capítulo. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E quem nos responde isso é o Espírito São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Né? Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem saber do mesmo ponto de partida. E todos com a mesma aptidão de progredir e de se aperfeiçoar. É isso que ele está colocando. Todos nós temos, né, este ponto de partida como sendo igual, o mesmo meio a trilhar, né, que é este meio pelo qual nós nos aperfeiçoamos, cada um no seu caminho, mas todos com o mesmo destino, que é aproximar cada vez mais de Deus. Né? Ou seja, é através da purificação do espírito, até que ele alcance, né, esta perfeição relativa sempre a Deus, né, que é infinita. Então o progresso do espírito é inimaginável para nós ainda. Mas nós sabemos que todos nós saímos do mesmo ponto de partida e que agora estamos trilhando o nosso caminho para nos aperfeiçoarmos cada vez mais. E este aperfeiçoamento se dá através também do exercício, né, principalmente agora em que nós somos espíritos com a razão, a consciência de si mesmo e a consciência do futuro que nos aguarda, nós temos a possibilidade de escolher o caminho que nós trilhamos.
Isso é muito importante de ser reconhecido, porque neste caso nós compreendemos a nossa vida, a nossa existência corpórea, como um meio de se aproximar, como um meio de nos purificar, e nós podemos tornar este processo mais rápido através da escolha de nós mesmos, do exercício no bem. E aí, continuando aqui, né? Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência é uma injustiça. Né? Ou seja, não existe parcialidade, preferência de Deus para com os seus filhos. Né? Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado, olha, transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como a primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Respondendo à pergunta, é um castigo a encarnação? Então, pelo que a gente entende aqui, né, é um estado transitório pelo qual os espíritos têm de passar, já que não existe, né, preferência por um ou outro. Então, todos trilham, né, os meios, né, que Deus lhes impõe para chegar a essa perfeição. Né? E a encarnação, ou as encarnações, é, como colocado aqui, né, para os espíritos, um estado transitório, onde nós desenvolvemos muitas das nossas faculdades. Né? E, sendo transitório, quer dizer que visa uma transformação do espírito. Neste caso, passando bem por este estado, ou por essa fase da vida do espírito que é imortal, né, mais rapidamente, então, menos doloroso esse processo se torna. E é quando nós buscamos, através do nosso próprio esforço, através das nossas próprias escolhas, a trilhar esse caminho mais rapidamente. O que isso quer dizer? É a minha busca pela minha espiritualização, né, fazendo um exercício para que isso aconteça. Em outras palavras, exercitando, né, a minha humildade, exercitando, né, a minha indulgência, a minha benevolência, lutando contra o egoísmo, contra o orgulho, a vaidade, tudo que decorre disso tudo. Né? Ou seja, é um exercício que nós fazemos dentro de nós para nos iluminarmos, é a nossa reforma moral, nossa reforma íntima, né? Que nós temos que exercitar para construir. E é isso que torna o espírito mais rico, mais feliz, mais em paz. E é isso que esse exercício, né, que faz com que o espírito passe por esse estado mais rapidamente. Com mais, né, digamos assim, ou com menos empenhado nesse processo ele esteja, mais demoradamente ele passa por esse estado transitório das vidas sucessivas. Né? Ou seja, mais demoradamente ele chega, né, a alcançar o seu objetivo. E é nisso que, quando mais demoradamente for, mais isso lhe dá essa impressão de castigo. Né? É o que ele fala aqui. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando isso se torna castigo. Né? Muito interessante, muito esclarecedor. E a nossa última questão aqui, antes de finalizar o nosso estudo dessa primeira parte, é a seguinte. Como é que, questão 307, como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? É interessante. De uma e outra formas, são-lhe como que presentes todos os atos que tenham interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de tudo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Nós comentamos isso também. Né? Então, a gente termina o nosso estudo por aqui hoje. Né? Nós vamos, nesse estudo, nessa parte número 2, falar, né, sobre esse assunto, né, as recordações das vidas passadas. Né? Para a gente ter uma ideia aqui, né, na 308 ele pergunta, o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Isso é muito interessante. Né? Então, a gente vai ter um estudo aqui bem legal sobre o entendimento do que representa, né, o processo de evolução, né, e de individualização do princípio inteligente, até chegar na fase de humanização do espírito. Né? E nós vamos também trazer aqui o relato, né, duas situações aqui muito interessantes sobre a recordação de existências anteriores. Um lá no livro Ação e Reação e o outro no livro Nosso Lar. Mas fica na segunda parte desse estudo. Bom, meus amigos, muito obrigado, que Deus nos abençoe sempre, né? Jesus nos abençoe sempre. Agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudo, agradecemos aos nossos amigos do plano espiritual que sempre nos amparam. E que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, Jesus nos abençoe e até um próximo estudo.